Você já sentiu que ninguém mais sabe esperar? Que o silêncio constrangedor virou inimigo? Hoje tudo é urgente. Tudo é rápido demais. Conversas são interrompidas antes de começarem. Olhares vagam para o próximo alerta, a próxima notificação. A paciência, que antes era uma virtude reverenciada, virou uma moeda rara. Você tenta contar uma história, mas percebe que os ouvidos estão distraídos. Quer aprofundar uma ideia, mas só recebe respostas curtas, emojis, distração. E no meio desse turbilhão de pressa, o que sobra? Rascunhos de relacionamentos, conexões frágeis, uma fome insaciável por novidade sem significado. Você sente um vazio, uma inquietação silenciosa, como se a mente estivesse sobrecarregada e vazia ao mesmo tempo. É a era da impaciência, onde o verdadeiro valor não está na profundidade do pensamento, mas na velocidade do consumo. E assim, lentamente, você começa a perceber. A paciência se foi, e com ela, a sabedoria começa a desaparecer. O contraste com o passado. Olhe para trás, para aquela época onde a paciência era uma virtude cultivada como um jardim sagrado. Pessoas que liam livros inteiros, que discutiam ideias com calma e profundidade. Conversas que duravam horas, onde o silêncio era respeitado e o pensamento era uma arte. Agora veja o presente. Um mundo que valoriza respostas instantâneas, onde ninguém aguenta esperar 5 minutos para entender algo. As palavras foram substituídas por emojis. A reflexão foi substituída pelo scroll frenético. O contraste é cruel, quase humilhante. O que antes era uma batalha interna para conquistar sabedoria, hoje é um castigo. E o pior, muitos já aceitaram isso como normal. Acham moderno o que é superficial. Trocaram a profundidade pela velocidade, a cultura pelo clique. Você sente essa ruptura? Essa queda lenta da capacidade humana de pensar com profundidade? É o que chamamos de emborrecimento coletivo. Uma epidemia invisível que corrói nosso tempo e nossa mente. A explosão da dopamina. Você já percebeu como seu cérebro corre atrás daquela sensação rápida de prazer? O toque no celular, o som da notificação, o brilho da tela, pequenos choques de dopamina que seduzem seu foco, roubam sua atenção. Não é por acaso. Estamos imersos numa máquina que foi desenhada para capturar cada fragmento do seu tempo, cada suspiro de sua mente. A dopamina se tornou o combustível dessa era da distração. Ela transforma o simples ato de olhar para uma tela em um vício invisível, poderoso e quase incontrolável. O problema? Cada dose rápida que você busca corrói sua capacidade de focar no que realmente importa. Cada clique imediato rouba um pedaço da sua paciência e da sua profundidade. Você se torna escravo do instante, preso na ilusão de estar conectado, quando na verdade está cada vez mais distante do que importa: seu pensamento, sua sabedoria, seu ser. 2016, o ponto de ruptura. 2016 não foi apenas mais um ano no calendário. Foi o ponto onde o ritmo do mundo acelerou, e com ele, a velocidade com que consumimos informação mudou para sempre. Foi o ano em que plataformas como o TikTok começaram a dominar, oferecendo vídeos curtos, rápidos, projetados para sugar sua atenção sem pedir licença. Instagram mudou seu algoritmo para privilegiar o instantâneo, o passageiro, o viral. Nesse ponto, a curva da inteligência coletiva não apenas estacionou, ela começou a declinar. Você sentiu isso? A sensação de que seu tempo é pouco, que a profundidade virou luxo, que pensar demais virou peso? Esse foi o início da epidemia silenciosa do emburrecimento coletivo. Uma era em que velocidade e superficialidade tornaram-se padrão, e a sabedoria, uma raridade. A cultura do clique e do scroll. Você vive num mundo onde o valor é medido em cliques, curtidas e tempo gasto rolando a tela. Tudo é feito para ser consumido rápido, descartado rápido, esquecido rápido. O scroll virou um gesto automático, quase robótico. Você desliza o dedo sem pensar, sem sentir, sem refletir. A informação vira lixo digital, um avalanche que não alimenta a mente, só a confunde. Essa cultura do efêmero cria uma ilusão de conhecimento, mas é um conhecimento raso, desconectado, sem profundidade. Você passa horas na frente da tela, mas sai dela com a mente cansada, vazia. E o pior é que você se acostuma.
Aceita essa superficialidade como normal. E assim, dia após dia, o pensamento crítico enfraquece. Você está começando a notar que algo dentro de você está se perdendo? Aquela centelha de curiosidade, de desejo de entender o mundo com profundidade, está se apagando? A morte da profundidade. Antes você se permitia mergulhar em ideias, questionar, refletir por horas. Hoje essa profundidade virou oxo, algo caro demais para o mundo acelerado em que vivemos. Discutir uma ideia complexa virou um peso, um esforço que poucos estão dispostos a fazer. Você sente isso na pele. As conversas rasas, o imediatismo, o medo de se aprofundar no que realmente importa. Essa morte lenta da profundidade corrói a base do conhecimento. Sem reflexão, as verdades se perdem, as opiniões viram eco e o pensamento crítico se torna uma sombra do que já foi. Você já percebeu como é mais fácil aceitar o que te dão do que buscar sua própria verdade? É esse o preço do mundo rápido, a entrega da sua mente ao superficial. O emborrecimento coletivo. Não é só você. Somos todos parte dessa maré lenta que afoga a inteligência. Uma espécie de emborrecimento coletivo que caminha lento, invisível, mas devastador. Enquanto nos distraímos com conteúdos vazios, nossa mente perde força. Nossa vulnerabilidade cresce. Você percebe o quanto a superficialidade nos deixa expostos, suscetíveis a manipulações e ao medo? Essa anestesia mental corrói nossa capacidade de resistir, de questionar, de agir com sabedoria. É como se estivéssemos vivendo em uma névoa densa que reduz o alcance dos nossos pensamentos. E o mais cruel, muitos nem percebem que estão nessa condição. Aceitam o raso como normal, a preguiça mental como rotina. Você está sentindo essa névoa? Está disposto a se libertar dela? O vírus invisível da distração. A distração que você enfrenta não é apenas um hábito. É um vírus silencioso, invisível, que invade sua mente sem pedir licença. Ele se esconde em cada notificação, em cada vídeo curto, em cada alerta que te puxa para longe do foco. Não é por acaso. Estamos imersos numa máquina que foi desenhada para capturar cada fragmento do seu tempo, cada suspiro de sua mente. A dopamina se tornou combustível dessa era da distração. Ela transforma um simples ato de olhar para uma tela em um vício invisível, poderoso e quase incontrolável. O problema? Cada dose rápida que você busca corrói sua capacidade de focar no que realmente importa. Cada clique imediato rouba um pedaço da sua paciência e da sua profundidade. Você se torna escravo do instante, preso na ilusão de estar conectado, quando na verdade está cada vez mais distante do que importa: seu pensamento, sua sabedoria, seu ser. O impacto na juventude. Olhe para a nova geração. Crianças e jovens que crescem num mundo onde a atenção é um recurso cada vez mais escasso. Eles não conhecem um silêncio prolongado, a reflexão profunda, o valor do pensamento concentrado. Desde cedo são imersos numa cultura do imediatismo, da distração constante. O que deveria ser tempo para aprender, explorar e crescer, se transforma numa corrida por likes, views e aprovação rápida. Essa geração está vulnerável, presa em um ciclo que diminui sua capacidade de focar, de resistir às tentações momentâneas, de cultivar sabedoria. Você sente a urgência disso? A responsabilidade que carregamos para não deixar essa chama se apagar? O preço para a liberdade interior. Liberdade real não é fazer o que quiser. É conseguir dizer não ao que te escraviza. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A liberdade exige sacrifício. Sacrificar o conforto da distração, o vício da dopamina rápida, a falsa sensação de estar atualizado. A mente livre não é a que consome tudo. É a que escolhe o que entra. É a que suporta o tédio, o silêncio, a profundidade, porque sabe que é lá que mora o poder. Você quer retomar o controle da sua vida? Então pague o preço. Desconecte, reflita, escolha e resista ao que todo mundo se entrega. O retorno ao pensamento estoico. Em meio ao caos moderno, você encontra um farol antigo. Os textos de Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio. Homens que viveram cercados por guerras, poder e tentações, e mesmo assim cultivaram disciplina, presença e sabedoria. Eles ensinavam: você não controla o mundo, mas controla como reage a ele. Não é o que acontece que te destrói, é o que você pensa sobre isso.
Essas frases não são só frases, são escudos mentais, ferramentas de clareza em tempo de confusão. O estoicismo não é sobre frieza, é sobre foco. É sobre relembrar que você não precisa se curvar ao vício da distração. Você pode pensar, você pode escolher, você pode se dominar. E quando você começa a aplicar isso, o mundo muda, porque você muda. A rebelião silenciosa. Você não vai gritar, não vai pedir permissão e nem vai anunciar. Você simplesmente vai parar de jogar o jogo. Vai fechar notificações, vai sair da bolha, vai escolher leitura ao invés de cliques, presença ao invés de performance, consciência ao invés de compulsão. E o mundo vai te chamar de estranho, de desligado, de anticlimático. Mas o que eles não sabem é que você começou a se libertar. A rebelião que muda tudo não começa com ódio. Começa com lucidez. Com o olhar que enxerga o vazio do normal. E decide: não mais. Eu escolho viver desperto. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já é exceção. Porque pensar hoje é um ato revolucionário. Você não está perdendo tempo. Você está recuperando sua alma. E se esse vídeo mexeu com você, se alguma parte da sua consciência despertou, não ignore esse chamado. Compartilhe isso com quem ainda tem salvação. Com aquele amigo que sente que tem algo errado, mas não sabe o quê. Com aquela pessoa que sente um vazio no meio do excesso. Deixe seu comentário. Diga: eu escolho lucidez. Para que a gente saiba quem ainda está vivo nesse mundo de zumbis digitais. E se quiser continuar nessa jornada, se inscreve. Porque aqui a gente não vai te entreter. Vai te despertar. O resto é com você.